Olá, minha gente, que Deus nos abençoe nesta noite tão especial. Estamos tendo o prazer de, pela primeira vez, no podcast Na Real, entrevistarmos, conversarmos com uma pessoa querida que é surda. É a primeira vez que nós estamos... Primeira, né? É a primeira vez, a primeira de muitas. Isso. Em nome de Jesus. Abriu a porta agora. Abriu a porta. Amém? Estamos felizes em ter conosco a Renata. A Renata, ela é surda e também é oralista que fala? Oralizada. Isso, a palavra certa é essa. Oralizada, ou seja, ela lê lábios. E é membro de nossa Igreja Maranata de Caxias já há 4 anos, casada com o Rodrigo, não é? Deixa-me ver aqui meus apontamentos, há 14 anos. Tem dois filhos. Duas filhas. Duas filhas, isso. A Alice, que tem 9 anos de idade, e a Alana, de 4 anos. Ela trabalha na CIA, é uma empresa, está cursando o 2º ano de Pedagogia no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né? E é uma alegria tê-la conosco aqui. Nós estamos felizes da vida. E veio nos abençoar, nos ajudar, a Regina, que é intérprete de Libras já há muitos anos, dedicada a esse ministério em nossa Igreja de Caxias já há muitos anos, desde 99, quem sabe. Amém? Ela é pedagoga, intérprete de Libras, casada com o José Carlos, também tem 2 filhas, Carla Regina e Ana Carolina. Olha que alegria, irmão. Nós estamos aqui numa felicidade Isso. imensa, não é isso, Com Lucas? certeza. E hoje, especialmente, a gente deu essa mexida na mesa para facilitar a nossa comunicação, beleza? Então, hoje eu não estou do lado do meu pai, mas a gente está todo mundo junto aqui. Eu tive o prazer grande. A primeira vez que pastoreamos a nossa igreja lá em Caxias, foi em 1999, já encontramos lá um remanescente, um grupo que gostava de interpretar, estudava Libras, e eu tive a oportunidade de estar junto com esse grupo. A Regina, na época, já estava lá, devia ter mais umas 2 ou 3 pessoas, né, Regina? E aí conseguimos professoras para... fazer esse grupo crescer. Para fazer esse grupo crescer, não é? Lembra o nome dela, Regina? Marta, aquela professora querida, nos abençoou e treinando, enfim, orientando gratuitamente um grupo de irmãs lá. E aí, por causa disso, começou a aparecer mais pessoas surdas, não é? Chegamos a ter um culto, 2 cultos lá, com mais de 250 pessoas cada uma dessas vezes, desse culto, né, que aconteceu esse culto. Com um pregador surdo. Eu não lembro se tinha cantores surdos. Acho que não. Louvor não. Mas a mensagem, toda a coordenação do culto foi muito legal e foi um avanço para aquela época, né? Foi um start, né? Foi, 99, 2000, 2001, até 2002, amém? Quando nós vivemos o rodízio, então saímos. Mas eu fico feliz de ter contribuído com esse projeto, já desde 1999. Então é uma alegria, uma honra ter a Renata conosco aqui. Amém? Lucas? Seja bem-vinda, Renata. Então acho que é com ela, eu acho que não é comigo, não. Seja bem-vinda, Renata, seja bem-vinda, Regina. Regina também. Que Deus nos abençoe. Está todo mundo apresentado, vamos ao podcast. Vamos à conversa. Deixa eu começar. Começa. De onde você é, Renata? Você é daqui do Rio? Você nasceu aonde? Você. Daqui no Rio. Nasceu no Rio mesmo. Que lugar? Qual a cidade? Não. Você nasceu no Rio, mas lembra a cidade? Caxias? Caxias. Nascido em Caxias. Como é que foi a sua infância? Você é surda de nascença? Você ficou surda no decorrer do caminho? Como é que isso aconteceu? Surda. Você já nasceu surda, Renata? A minha mãe... Eu nasci surda. Minha mãe teve que perceber que eu nasci surda
Porque ela chamava e ela estava parada. Aí a mãe dela ficou. Depois ela levou ao médico, aí perguntou: minha filha não fala nada, porque demorou a falar. Mas quantos anos tua mãe percebeu que você... Você não lembra? Não lembro. Mais ou menos depois de 3 anos que a mãe dela foi ter consciência que ela era surda. Aí levou ao médico. Aí o médico perguntou para minha mãe: minha filha, eu acho que é surda. Precisa de psicólogo, de incentivo, de usar aparelho. Precisa falar melhor, porque ela não fala nada. Aí minha mãe foi ajudando, foi incentivando e falando, né? E ela foi aprendendo, né? Aí você, depois dos incentivos da mamãe, ela começou falando umas palavrinhas, não é isso? Agora, sua família toda, você é a única surda. É a única. Tá. Você tem que falar, A viu, sua Regina? família- Senão as pessoas em casa A não minha veem. família, todo mundo ouve. Na família, porque eu me engasguei mesmo. Aham. A família toda fala. Só ela que ouve, todo mundo fala, normal. Só ela é surda. Agora, como foi viver É. no meio de uma família onde Como? todo mundo se expressa, fala, ou melhor, ouve e fala, né? E você, como foi viver no meio de uma situação assim? Minha família, a minha família fala muito. Sempre falava, ela ficava olhando. Não ouvia nada, mas ficava olhando. Mas ela percebia o que eles estavam falando. A fono e a psicóloga mandava muito que eu lesse e que eu observasse. Aí ela falava: eu sei ler, sei falar, eu sei tudo, mas não é rápido. Eu falo devagar, vai demorando, mas porque eu observo, aí eu percebo, depois eu falo. É porque a fala é um exercício muscular, né? Mas a família dela, ninguém sabe Libras, todo mundo só fala, mas Libra, ela que ensina. Ninguém se comunica com Libras na família dela? Não, agora que ela está ensinando, agora que você está ensinando para a família, inclusive para as filhas também, né? Que antes não. Uau, que desafio. E suas filhas falam? As filhas falam Falam normal. normalmente. As filhas, o esposo, falam até bastante. Como foi você? Como é que você? Porque você é a mais velha da sua casa? Você é a mais velha? É a primeira filha? Você? Não. A mais nova. Você é a caçula. É a caçula. É a mais nova. Quando você nasceu, a maioria dos outros. A irmã mais velha tem 50 anos, tem um irmão também. São 1 ano de diferença de cada irmão. Ela é a caçula. Ela tem uma irmã de 43 anos também. São 4. São 4 filhos. Qual a diferença da última para você? Da primeira para ela. Não, da penúltima. Tem uma irmã antes de você. Quem é? Qual a idade? Tem você, e depois de você. E antes de você? Antes de você. Não, você nasceu. Tinha uma irmã antes. Qual a idade? Ela tem 50 Tem anos. 50 anos. Depois, o outro. E o 49. depois? 43. Tem 43 e ela tem 40. Ela tem 40. Então são 3 anos. 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Ok. Por que eu fiz essa pergunta? Por que Porque que geralmente perguntou? crianças, Por quê? né, Não. mais ou menos na mesma faixa etária, ou um Criança. pouquinho mais velha, acabam brincando juntas. Brincam junto. Conversando. E como você. desenvolvem. Há um desenvolvimento natural. Era difícil? Porque ela não ouvia nada. A sua irmã?
Junto com você, sua irmã brincava sempre junto com ela. Ela sempre junto com a irmã. Depois ela também juntou outros amigos também para brincar junto, porque a irmã ajudava. A irmã falava o que ela pedia. Aí brincava na rua, brincava normal. Era normal. Quando você pedia alguma coisa, como por exemplo... Quando você queria pedir água, qualquer coisa, pão, raba, biscoito, fome, biscoito, quando você sentia pão. fome... A fome. Como? Como você falava? Fome. Apontava, né? Você pedia. Você pedia, sua mãe entendia. A mãe entendia que você que estava com fome, que você estava com sede, sua mãe sabia. Mas você pedia, certo? Ela pedia, a mãe entendia. É linguagem de mãe e filha. Criou mecanismos, né? Pra Mecanismo. Quando ela era pequena. Uhum. Traduz, Regina. Traduz, Regina. traduz. A minha mãe... É porque tem que esperar falar. A minha mãe... A gente falava as coisas, minha mãe ficava olhando, até entender. E às vezes, quando ela tinha dúvida, ela ia na psicóloga, ela falava, minha filha falou isso, eu não entendi. Dá para você me explicar? A psicóloga entendia, falava para ela. A fono. E a psicóloga ajudava. Aprendia e falava para a mãe. A interpretar, quando a mãe tinha dúvida. Mas, normalmente, dentro de casa, a minha mãe falava e elas duas se comunicavam. Porque elas criaram um mecanismo de falar e entender. Não é isso? E na questão do estudo, você começou a estudar cedo? Estudar. Como? Foi muito difícil. A professora falava, e ela não entendia nada. É só lia. Como você aprendeu a ler? Você gosta. Ela aprendeu porque a outra professora era muito legal, gostava dela, e a professora ia ensinando. Mostrava as palavrinhas e as coisas, ia escrevendo, e ela foi aprendendo. Aí ela foi aprendendo a ler. Mas não foi uma escola especial, foi uma escola igual. Uma escola comum. Uma escola comum. Uma escola normal. Na escola particular. Sim, mas comum, não era uma normal, escola para surdos. Todo junto. Surdo, tinha. Só tinha ela de surdo. Era uma escola normal. Escola secular normal. Hoje em dia, Regina, já existem escolas especiais ou o normal é que fique juntos? O bom é que fique junto? Tem a inclusão, que eles falam na inclusão. Está perguntando da inclusão, tá? Da inclusão de surdo com ouvinte. Tem lá no instituto que ela estuda, lá no INES, é especializado em surdez. Nós é que vamos para lá estudar, os ouvintes que vão para lá, mas lá é especializado para surdo. E tem outros lugares também. Esse é o Instituto Nacional Federal de Educação de Surdos, que é em Laranjeiras. Mas tem Botafogo, tem alguns lugares, alguns polos. Uhum. Mas, por exemplo, tem forte mesmo é na Bahia, no Paraná, né? Paraná, que é muito forte, que a gente aprende no Paraná, né? Na Bahia, que a gente, lá em Salvador, né, que tem várias escolas para surdo, especializado em surdo, e tem um grupo muito grande de professores que se especializaram nisso, na educação para surdos. Mas com essa ideia da inclusão, é bom que as pessoas surdas estejam entre as pessoas... É bom, você acha sem a dificuldade? Todos juntos. Eu, particularmente, acho que tem uma perda para o surdo. Isso é opinião minha, porque eu estudei lá e eu vi a diferença. É opinião minha. Porque tem coisas que o surdo aprende melhor do que a gente. Entendi. Lá no INES, por exemplo, eles não têm dificuldade em escrever português. Sim, porque a linguagem deles é outra. Então, aqueles cacuetes, aquelas coisinhas que a gente pega, que a gente escreve errado, eles não têm. Por exemplo, ela lê um livro, ela vai escrevendo a linguagem dela. Então, eu tenho dificuldade para entender a linguagem dela, porque às vezes a gente acha que é diferente, porque eles estão sempre usando a linguagem deles. A gente não. A linguagem deles que você fala é a Libras. É a Libras. Mas a Libra escrita também?
Pode ser escrito também, porque eles têm que se comunicar. É uma tradução, né? A gente que faz a tradução. Entendi. Mas eles entendem, por exemplo, se eu escrever em português para eles, eles não vão entender a dificuldade, né, de entender o português. Tanto é que a gente estava rindo porque quando elas escrevem alguma coisa, elas têm dúvida, elas perguntam para a gente. Aí a gente vai lá e conserta para ficar bonitinho no português, porque a linguagem deles é diferente. Eu desconhecia que havia uma linguagem escrita, Libras. Para mim era só uma Porque linguagem... eles escrevem. Você quer explicar? Pode verbal. explicar você. Há muito tempo atrás ela estudava, na escola a professora ensinando. Por quê? A professora perguntava: eu falo e você escreve. Ela não dá. entendia nada, ela Não não dá. ouvia nada, como é que Exato. ela ia escrever? Então, É. ela ficava assim. Ela não tinha experiência nenhuma. Ela escreveu o quê? Ela não sabia o que a professora estava falando. Aí, ela precisa que escreva, porque o surdo é muito visual. Sim. Por isso a importância de quando passa na frente, que a gente pede para a pessoa não passar na frente, para não interromper por causa de lembra? Ele cortou a metade da palavra, ele passou na frente. Sim. Entendeu? Porque ela tá rindo que ela lembrou lá do sítio. Lembra que eu falei, vou te dar uma rasteira se passar na frente, né? Porque interrompe, porque eles são muito visuais. Então, às vezes, a gente está interpretando, eles estão vendo alguma coisa na televisão, qualquer coisa, se a pessoa passar na frente, eles perderam. É. Entendeu? Então, é a mesma coisa que ela está falando. A professora mandava ela escrever, mas escrever o quê? Ela não tinha experiência nenhuma, não sabia que letra que ela estava. Ela falava, põe lá no quadro, escreve no quadro que eu copio. Mas escrever, ela não conseguia. Depois que ela foi entendendo que a letra A, o que era o B, né? Depois de muito tempo que as pessoas foram ensinando o alfabeto, ela foi entendendo. É importante que se diga que a Renata, quem sabe você esteja até percebendo que a Renata ela se comunica com a Libras, né? Com a linguagem de sinais, mas ela também fala alguma coisa que a Sim. gente entende quase perfeitamente o que ela está querendo dizer, ouvindo, né? Mas ela foi acompanhada desde criança com uma fonoaudióloga, com uma psicóloga que incentivou e a ajudou. O que não é normal, Regina, me corrija se eu estou enganado, tá? Com as demais pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem, só conseguem se comunicar mesmo com a Libras. Não conseguem falar como ela está fazendo aqui. Tem, porque tem pessoas, ele está perguntando se tem pessoa surdo que se comunica só pelo Libras. Ou se sabe, todos sabem português. Não, não. A gente tem surdo lá na própria igreja nossa que é analfabeto, que é o, né? Não sabe ler, não sabe escrever. Agora que está se interessando, porque está vendo, né, achando bonito que o pessoal está estudando, está fazendo faculdade, e a gente incentiva o tempo todo para estudar, para ler, mas eles querem aprender a ler a Bíblia porque também não sabem. Aí você tem que ensinar a Libra para eles poderem Eles começar. sabem, muitos deles sabem sinais caseiros. E às vezes nós temos que traduzir os sinais de casa para Libras, né, para ele entender, né, o que nós estamos falando. E depois a gente vai ensinando as letras, as palavras que eles precisam. Agora, a Libras é a linguagem de sinais brasileira. Brasileira. Por exemplo, se tiver um surdo lá dos Estados Unidos, é outro idioma. Não, tem, né, um surdo. Então é o quê? Eles têm, a língua deles é a ACL, né? A língua de sinais deles, tem a língua de sinais deles, só que é inglês. Mas se a gente falar, eles conseguem se comunicar. O surdo brasileiro, consegue se junto comunicar? com o inglês também, eles conseguem. Consegue mesmo? Consegue. Não é verdade? Não são, tipo, duas línguas diferentes. Tem até significados diferentes, mas entre eles tem uma comunidade surda deles que eles entendem. Entendi. Entendeu? Que, por exemplo, se ele quiser... Como seria o inglês um copo? Tá. Eles vão pegar um copo e vão mostrar. Sim. Entendeu? Ele vai falar, aí ela vai dizer, não entendi nada. Ele vai pegar o copo e vai mostrar isso aqui. Ela vai dizer, aqui, no Brasil, fala assim. se fala assim. Entendi. Não é isso? A comunicação. Porque a grande dificuldade do surdo é a comunicação que não tem. É isso aqui. Ó. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, Regina. Regina, você tem algum familiar, algum filho, algum familiar surdo? Não.
Por que você se interessou por este assunto, por essa matéria e se dedicou a isso, né? Porque você não apenas é uma curiosa no assunto. Você e um grupo lá da nossa igreja Calma, pai, Maranata deixa ela de... traduzir para ela, vai. Assim como você, há um grupo de irmãos lá na igreja que não tem um familiar surdo, Tinha mas família. Eu não tinha. se dedicou ou se dedica a este idioma para poder abençoar, ajudar. Na verdade, estou explicando para ele que, na verdade, nós queríamos, né, nós queremos até hoje evangelizar, né? Convidar o surdo para vir para a igreja, né? Que a gente chama o surdo para ir para dentro da igreja. Então, o pessoal pensa que a gente que intérprete sabe tudo. O intérprete não sabe nada também, né? Não sabe nada. Né? Eles ajudam muito a gente. É uma troca, né? A gente... Vai falando e interpretando, porque Entendeu? tem surdo ouvindo a gente. Né? Aí uma troca. Não, tô falando, ela está entendendo o que ela está fazendo. Não, mas é os de casa. Né? Então, ela entende que a gente precisa de ajuda também. Então, no caso, meu caso, eu e minhas filhas, que eram pequenas, na época que começou o curso de Libras, na Maranata, só tinha à noite, era sábado e à noite. Então, minhas filhas não podiam ir só não podia, porque era à noite. Né? Então, a professora me convidou, você vem, traz as suas filhas junto. Aí eu fui, Só um levar as minutinho, meninas. querida. Só para me dar um alô para a nossa técnica. Você está conseguindo ver as mãos dela aí Tá? no monitor? Pensei nisso agora. Por quê? Porque tem tá- um surdo em casa que está precisando entender o que ela está falando. Isso. Então, se tiver ruim, a gente afasta o microfone, aumenta o ganho, para que ela possa ter as acha mãos dela aparecerem, para que o surdo que esteja em casa possa saber o que ela está falando. Valeu? Obrigado. Beleza, está tudo Então, certo. as minhas filhas queriam estudar. Era à noite. Precisava que alguém, uma pessoa, fosse junto. E eu que ia levá-las. Então, a professora me incentivou e perguntou, por que você não estuda também? Porque eu ficava parada lá, sentada, esperando Uhum. a hora da Já aula. que você já está aqui, Ela falou, vem. Eu falei, eu vou, né? Quando eu entrei, eu falei, isso não é para mim. Eu falei, achei difícil. De verdade, é difícil, né? Para quem nunca tinha visto. É uma nova não língua, tinha né? nenhuma experiência com surdo. Não tinha. Então, eu falei, mas eu fiquei lá olhando. E minhas filhas amaram. Né? Minha filha mais nova começou com 5 anos. Né? Aquela pastor Davi chamava ela de Batutinha, porque ela tinha 5 anos, ela era muito pequena, mas ela já começou interpretando. que legal. Até porque criança aprende rápido. Rápido. Agora, alguém novo igual eu já é mais difícil, né? O dedo já fica meio duro, aquele negócio todo. Mas a gente foi tentando. E aí foi ficando. Aí vem um surdo, eu tentava ajudar, aí ele me ajudava também. Né? Que o primeiro surdo mesmo que foi para a nossa igreja, ele era lutador, né? Então o sinal dele era esse. O nome dele é Eduardo. Então, o Eduardo ele ficava lá atrás, sentado lá nas cadeiras, lá atrás, que era dos bancos, lá atrás, e a gente lá na frente, se esforçando para interpretar. Quando a gente errava, ele lá de trás ele fazia para a gente assim, ó, chamava a gente de burro. Aquilo dava um ódio. Ele sentado lá atrás e ria que se acabava lá de trás. A gente sabia que ele estava provocando a gente. Mas a gente não podia sair. Um mundo paralelo, né? A gente errava o sinal, ele lá de trás, ele fazia assim, a gente olhava ele. Burro. Porque para eles é normal chamar a gente de burro porque a gente errou. Errou é burro. Né? Mas na época ficava meio irritadinha. Né? Mas a gente foi tentando e aqui estamos até hoje. Hoje a minha filha, a profissão da minha filha mais velha, como o rapaz falou, nem sabia que ela já tinha vindo aqui. É minha filha, ela é né? intérprete Ela é profissional, intérprete vamos dizer assim. profissional. A outra também faz, mas largou, mas dentro do trabalho dela ela interpreta também Olha Legal. que interessante. O trabalho de evangelização acabou se transformando em profissão. em uma profissão. Olha que Entendeu? interessante, não é? Profissão hoje, na minha família. Mas não temos nenhum surdo. Temos muitos amigos surdos também. Eu fui para a faculdade também porque eu queria aprender melhor o universo, né? O universo do surdo. Eu queria entrar na comunidade surda, então eu fui para lá, porque eu tinha aposentado,
Eu estava parada em casa, aí de repente surgiu a oportunidade de o quê? De eu estudar, voltar a estudar. Aí eu falei, vou estudar, já que não estou fazendo nada, vou para lá. Mas eu pensei, se eu vou entrar, vou ficar um mês só e volto, e saio. Não consegui, só saí depois de 4 anos. Depois de 4 anos, me formei, graças a Deus. E hoje eu incentivo o povo a estudar. Legal. Porque lá também a gente encontrou muita dificuldade. No Instituto é muito difícil para o ouvinte estar lá dentro. Até porque o surdo ele fala que aquele lugar de verdade pertence a eles. Sim. Né? Então nós somos estranhos. Eles falam assim, vocês é estranho, vocês são esquisitos. Mas assim, como a gente é insistente, a gente está lá, né? Mas foi muito bom. Legal. Eu aconselho a todos a estudar e aprender um pouquinho de Libras, que é muito bom. Regina, nós temos em Caxias um grupo de aproximadamente quantas pessoas envolvidas com esse ministério? Hoje na igreja tem mais ou menos umas 20 pessoas, né? 15 a 20 pessoas, né, Gê? Tem uma coordenação, uma liderança. Tem. Você faz parte dessa liderança? Está perguntando, líder do ministério. Ela é a líder. Pela misericórdia de Deus. Você é líder, quem mais? Eu e Georgia. Georgia, nós somos juntas. Porque quando o pastor Davi me chamou, o pastor Davi não me chamou, ele me obrigou. Convocou. Falou, se está nas tuas mãos. Eu pensei na hora, assim, meu Deus, e agora? Fazer o quê? Aí eu pensei, eu tenho que achar uma pessoa mais calma, que eu achava que era mais calma, né? Aí chamei a Georgia, juntou. Calmíssima. É que nós estávamos explicando para elas, né, pouco. Nós duas pensamos totalmente diferente, eu e Georgia. Mas pela misericórdia do Senhor, a gente consegue levar. E graças a Deus, o ministério, com a entrada da Renata, da Elilge, o ministério vem crescendo. Graças a Deus. A gente vem alcançando muitos surdos. Nós conseguimos levar 2 dependentes químicos, né, para o centro de recuperação. A gente deu assistência, que a gente vai fazendo umas coisas assim que ninguém consegue entender, né? Entender ninguém consegue, mas a gente vai para o centro de recuperação e ajuda aí o outro vai batizar na outra igreja que está no outro centro de recuperação, a gente avisa, pastor, estão chamando a gente corre para outra igreja e a gente vai ajudando, o que a gente pode fazer. Mas o grande objetivo do ministério é levar o evangelho... Isso. Evangelizar. Levar o evangelho de Jesus nos cultos, e agora com a internet, não é? Os cultos entram na internet e vocês aparecem junto com o pregador, com as canções, enfim, traduzindo o culto para os surdos que estão em casa assistindo. Sim. Regina, muito obrigado por você estar aqui conosco, viu? Amém. E assim, uma coisa que nós gostaríamos de pedir, incentivar, porque nossas irmãs, hoje, elas já estão pregando, estão sendo chamadas para pregar em Libras. Que legal. E domingo passado, né, teve nosso primeiro culto da nossa irmã que foi pregar. Que legal. Ela preparou todo o culto foi todo pregado por ela, em Libras. Olha que benção. Que legal. Maravilha. Tá? Então, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Deus tem nos abençoado. Deus abençoe você, E vocês estão Regina. convidados para domingo, dia 20 de outubro, o culto que elas estão dirigindo. Vai acontecer lá mesmo, na nossa igreja? igreja? De Caxias. Dá o endereço, por favor. Humberto de Campos. Humberto de Campos, né? Campos 108, né? É 107. O número não lembro. É 107. 107. É centro, né? Duque de Caxias. Isso. O culto vai ser às 10 horas da manhã. Ok. Tá? A gente vai ver se esse programa sai antes, né? Vamos ver o que acontece. Mas vamos voltar nossa atenção para Isso. E agora a Renata. Para Renata. Renata, como é que foi a sua caminhada de fé? Como que você descobriu Jesus? Qual foi a primeira igreja que você buscou encontrar-se com Jesus? Se é que foi uma igreja, né? Muito tempo atrás, 1998, minha mãe incentivava ela para ir para a igreja, que a mãe dela era da Igreja Batista. Então ela começou. Na igreja lá não tem intérprete. Então você nasceu em um lar evangélico, é isso? Você nasceu num lar que pertence a Deus.
certo? Então, a mãe dela é evangélica. Aham. Na igreja que ela ia, não tinha intérprete. Ela ia junto com a mãe. Que a mãe ajudava, ela ia. O pastor de lá pregava e ela ficava só olhando. Não entendia nada, mas ficava lá, tinha Não que ficar entende sentada nada. lá. Não entendia Não nada. entendia nada. É muito difícil. Quantos anos você demorou, Quantos anos você demorou? ficou na igreja nessa situação? Ela tinha 14 anos nessa época. Ela cresceu dentro da igreja batista, não é isso? Aí o pastor perguntou, você quer batizar? Ela falou, quero. Com 14 anos. É. Que idade você batizou? Mas, Com 14 anos mas só mesmo. uma pergunta, Regina. Ela já tinha Você... conhecimento, maturidade, condição de optar em batizar-se, mesmo não entendendo nada, porque não havia Libras. Nada. Se ela sentiu o toque do Espírito Santo de Deus no coração. E a mãe dela falava, dizia para ela, você quer aceitar Jesus? Ela pensou, queria experimentar. Ela demorou, depois ela via as pessoas batizando, ela falou, quero isso para minha vida. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. É comum nas igrejas Normal. ter, no departamento infantil e também nos outros departamentos, até nos cultos também, teatro. Por exemplo, no departamento infantil tem fantoche. De vez em quando. Pantomima. Acontecem peças teatrais, teatrinho com fantoche. E quando isso acontecia, que eu acredito que deve ter sido poucas vezes, né, bem menos do que os cultos, te ajudava a entender certas histórias bíblicas e você se sentia atingida por esses eventos? Esse tipo de comunicação era melhor do que as outras, né? Do que a mensagem em si. Do que a mensagem em si, né? A pregação é difícil, porque ela vê. Apresenta o teatro, louvor. Ela só via, mas entender não. Não entendia nada. Ela só lia quando ela aprendeu a ler, então ela começou a ler a Bíblia. E Só aí lia a entendeu. Bíblia, mas o Espírito Santo de Deus tocou e ela sentiu vontade de batizar. Com 14 anos, ela já 14? lia a Bíblia? Já com 14 anos, já lia a palavra de Deus. Já lia a palavra de Deus. Ah, então peraí. Ela se batizou de forma consciente. Então ela se batizou conscientemente. Ela sentiu que precisava. Ela sentiu que precisava de batismo. Eu estou perguntando tudo isso por quê? Para mostrar, aproveitar aqui o podcast e mostrar a importância da tradução do culto, da tradução da mensagem. A Renata acabou de falar que ela não entendia nada. O pastor prega, as pessoas cantam. Ela só vê o movimento dentro da igreja, mas não tem o menor entendimento. Ela aceitou a Jesus e foi levada ao batismo pela palavra de Deus. Porque aprendeu a ler, leu a Bíblia, e entendeu a mensagem de Deus e recebeu Jesus. Agora, quantos e quantos, centenas, quem sabe milhares de surdos não têm a mesma condição que ela teve de ler a Bíblia, de aprender a ler a Bíblia, ou aprender a ler, e através da leitura receber Jesus? Porque ela recebeu Jesus através da leitura. Sim. Não porque ela ouviu não, que ela é surda, não porque ela viu o pastor pregando, porque não entendia nada. A voz de Deus ela ouviu no coração dela. Do coração dela, através da leitura da Bíblia. Isso. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui é muito importante para nós nos conscientizarmos da importância de cada uma das nossas igrejas, e até mesmo no culto que vai pelo YouTube, você tem que ter uma câmera em cima de um intérprete.
Sim. para que essa mensagem que está sendo levada para o YouTube possa ser traduzida. Sim. Existe, nesse assunto, existe eu tenho conversado com o pastor Paulinho e eu não sei se na Tijuca já está acontecendo isso, eu não sei se o Marcos pode me dar essa informação, não sei se já está, mas o objetivo é que durante a transmissão tenha o intérprete para o culto do templo, que ele vai ficar em pé ali na frente, mas para a transmissão vai ter um segundo intérprete numa sala onde ele vai estar sendo filmado com um chroma key, porque só dessa forma ele consegue aparecer no vídeo. Então vai ter o pastor pregando e aqui do cantinho vai estar aparecendo. É o né? ideal. Esse é o mundo ideal, é o que funciona. Para a transmissão do jeito que a gente faz hoje, é a única forma, porque se for da outra, vai ficar um intérprete do lado do pastor, entendeu? Para poder aparecer no vídeo. Então, o que está sendo feito nessa direção é preparar esses equipamentos, porque a gente precisa de tecnologia para isso, precisa de equipamento para ser comprado para isso, precisa melhorar o que já tem para poder a gente chegar nesse nível, para a gente ter uma transmissão parecida do que é um horário eleitoral, por exemplo, que tem a linguagem de sinal, ou um programa de TV específico, onde aparece aqui no cantinho da tela o intérprete e ele fica ali com um fundo transparente, né? Então a gente já está nesse caminho. Nós temos uma ideia de quantos surdos nós temos no Brasil hoje? A gente podia ver isso agora. Eu vou pesquisar. Entendeu? A quantidade de surdos que nós temos no Brasil hoje, porque é uma população que está, vamos dizer assim, não sei se a expressão seria essa, renegada. 9 milhões. 9 milhões de surdos é a informação do Google. Do Google, né? Surdos médios. 9 milhões Vem pelo quase a população do Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro deve estar em torno de 12, 13 milhões, se eu não estou enganado. 9 milhões é muita gente. Muita gente. Você imagine a quantidade de pessoas que poderiam estar sendo alcançadas pelo Evangelho através da Libras, não é? E nós, infelizmente, estamos mais focados em quem pode nos ouvir. Esses 9 milhões é uma informação até defasada, que o IBGE aqui ele já aponta que temos mais de 10 milhões. Então já é um número até maior. Tá? Então, é um número grande. É muito grande. Muito grande. E merece uma atenção especial. Merece, com certeza. Renata, você nasceu no lar evangélico, converteu-se a Jesus, mas teve uma pessoa que foi muito importante nesse projeto de Libras na sua vida, no seu enriquecimento dentro dessa linguagem e no conhecimento de Deus. Houve uma pessoa, uma intérprete chamada Marisa, né? Você lembra da Marisa? Como foi que a importância dela dentro da sua vida e como foi que você chegou até a Maranata? Primeira vez, eu da escola. Fala alto. Vai lá. Na escola particular. Aí ela foi embora. Ela estava indo no caminho. Na rodoviária. Eu estava andando para a rodoviária. Ela viu e percebeu que a Marisa, ela era muito magrinha. Ela interpretando, conversando com um grupo de surdos amigos. Na rodoviária? Na rodoviária. Ela percebeu e gostou muito. Quando ela viu, ela ficou admirada. Como? Ela ficou... Então, a Marisa viu, percebeu e perguntou: você é surda? Ela: sim, sou surda. Eu sou surda oralizada. Aí a Marisa perguntou: você já recebeu Jesus? Que Deus te abençoe. Vamos lá na igreja. Marisa convidou: vamos. Ela pensou: vou experimentar, vou esperar um pouquinho, depois, no domingo eu vou. A Marisa chamou para ir à igreja, mas qual igreja? A Maranata, né? A Marisa pertencia à Maranata? A Marisa já era da Maranata. Já era mesmo? Marisa é da nossa igreja.
Ela estava na rodoviária que tem em frente à igreja, né, conversando com um grupo de amigos surdos. Aí ela estava vindo da escola, ela parou, ela viu, ela achou interessante. Um grupo de surdo, ela parou. Aí a Marisa percebeu que ela estava olhando os surdos conversando. Aí o que a Marisa fez? Convidou, perguntou, você é surda? Ela, sou surda sim, sou surda e oralizada. Aí a Marisa, que bom, que Deus te abençoe. Aí convidou para ela, vamos na nossa igreja, você conhece a nossa igreja? A nossa igreja é ali, vamos lá para o culto, né, verdade? Aí ela falou assim, ela pensou, falou, eu vou sim, vou conhecer sim. Próximo dia eu vou. Aí Marisa explicou o dia do culto, né, o horário do culto, e elas marcaram de ir para a igreja. Não foi isso? Que legal. Aí você começou. Aí foi conhecer a igreja, olhou, achou bonito, os intérpretes todo mundo interagindo. Aí ela lembrou do pastor Davi. Ela olhou e falou assim, descalço, pastor descalço, estou acostumada com pastor calçado, pastor descalço. De meia. De meia. Tanto é que o sinal do pastor Davi é meia. Quando fala em meia, é o pastor Davi. Pastor Davi. Fez assim o pastor Davi. Pastor Davi. Eles conhecem o pastor Davi assim. E gostam muito do pastor Davi. É isso aí. Mas tem que gostar, ele é gente boa. O pastor Davi é show de bola. Pastor Davi é gente boa. E depois, a Marisa ficou convidando. Aí começou interagindo, conversando com o pessoal surdo, bom. Ela chamaram, depois ela foi para outra igreja, voltou para a Batista, que era a igreja da mãe, que ela pertencia à Batista. Uhum. Aí ela conversou, vai junto, precisa ir junto, vamos para tua igreja, você tem que ir para tua igreja, né? Só isso, ela com tristeza, mas ela tinha que ir, porque ela pertencia a outra igreja, né? Só que lá não tinha. Então. Não tinha intérprete. Entendi. Então você... Não, tudo bem, pode continuar se ela quiser. Pode, segue. E depois? Pouco tempo depois, ela começou a conhecer o namorado, conheceu o Rodrigo, o esposo dela. Lá na Batista? Na Batista, né? Dentro da Batista. Ela era jovem, tinha 18 anos, quando ela conheceu o esposo. Ele é alto. Ela não olhava, mas ela sabia que ele era alto. Mas ela não olhava. Mas ele olhou para ela. Ele era muito alto, ele realmente é muito alto. Né? Aí começou a namorar, namorou 4 anos, mais 2 anos de noivado, 3 anos, né? 3 anos de noivado, 7 anos, o homem queria casar. Agora para um pouquinho. Como é que foi esse namoro? Calma. Calma de novo. Calma, espera. O bom é que esse relacionamento sempre surge através do olhar, né? Vocês não se comunicavam, mas o olhar aconteceu. Isso. Ela é verdade. Eu não falar, mas olha. E isso é igual para todo mundo. Para todo mundo. É verdade. Tudo começa com o olhar. É, o olhar. Aí 3 Agora anos sim, de noivado. é a pergunta do... Como é que vocês namoraram? Ele sabia Libras? Ele conhecia Libras? Não. Como você conversava com o Rodrigo se ele não sabia Libras? Mas você é bem oralizada, né? Para namorar em Libras, ele não sabia Libras também. Ele não sabia. Não, ela ele ouvia. lia o movimento labial. Ela fazia leitura labial. Mas e quando ela queria falar com ele? E quando você queria conversar com o Rodrigo? Né?
Explica, filha. Aí tinha que ter um intérprete, o Espírito Santo, né? É, porque... Você falou que o Espírito Santo. Porque, vamos supor... Vamos supor, ele fala, ela entende. Exemplo. Ela entende. O Rodrigo fala, tá? E aí, você entendeu? Ela entendeu, perfeito. Você entendeu. Mas Porque você faz leitura labial. e se ele? Como? vamos supor que vocês foram num restaurante, aí ele vai pedir uma comida. Lógico que no restaurante tem um cardápio, ela poderia ler. O meu exemplo é ruim. Mas sei lá, outra situação onde ela precisa dizer que eu não gosto disso, eu não quero isso, ou algum outro problema. Como é que ele vai fazer para entender ela nesse momento, né? Aí funcionava O clássico... o clássico dedo. Não. Eu começamos da igreja, ele ficava me olhando, a gente ficava assim, a gente até começou a namorar. Depois, sempre tem um cupido. Tinha uma amiga, né? Uma amiga que andava junto. Essa amiga já faleceu, graças a Entendi. Deus. Em 2021 que a amiga faleceu. Regina, passa a informação. As pessoas em casa precisam ouvir a tradução. Mas eu estou falando baixo, né? É que Mas tá ela falando falou que baixo. essa amiga... Passa a informação. Né? Essa amiga... É porque eu falo baixo mesmo. Não, Essa fala alto. amiga que andava junto com vocês namorados. A amiga era vela. Era comparado uma velhinha. Onde ia, ela ia junto. Essa amiga traduzia, fazia... Ela fazia a tradução pro Rodrigo. Ela... Tá, vai. Através desse amigo, o Rodrigo chamou a amiga, que ele é bobo, Sim. chamou a amiga e pediu para ajudar, intermediar ali a conversa, certo? Ela era muito jovem, estava no culto, então era aquele negócio, era a amizade dos três. Então vocês namoravam com tradução. Namoro com tradução. O pastor perguntou, ele perguntou. Mais ou menos. Mais ou menos. Nós queremos entender como namorava. Se o Rodrigo não entendia nada. A linguagem do amor. Explica. É. Vocês sempre como... E ele sempre te olhando. A minha amiga intermediando a conversa do olhar. Aí eu perguntei, vem cá, Rodrigo, você fica olhando para mim por quê? Entendi, ela confrontou Ela tomou ele. uma atitude, né? Confrontou ele. A ele. Ai. Ela falou assim, você quer me namorar? Eu quero namorar você, mas você tem que pedir a minha mãe. Então ele tava apaixonadão mesmo. Ele tava caído. Eu perguntei para minha mãe. Conversa com ele, que eu sou surda. Primeiro, saber o que ele quer. É minha mãe? Pode. Minha mãe falou assim, mas cuidado. Por quê? Cuidado por quê? Por que Ah, tá. Sua mãe aconselhou. Cuidado. Poder namorar, pode, mas cuidado. Ele é homem e você, menina. Minha mãe sempre com cuidado. Sim, e minha sim. mãe... Todos na igreja, que você falou, que todos na igreja vigiavam vocês, né? Por isso. A minha mãe estava sempre de olho. Cadê minha filha? Onde está? No lugar que está minha filha? Todas. A igreja toda cuidava. Né? A igreja acompanhou, né? Acompanhou O namoro de o pertinho. namoro. Agora uma coisa. Namorar, bênção pura, linguagem do amor, ajuda.
Mas quando vocês discordavam, Quando você não gostava. vocês brigavam, como é que era a briga de vocês? Discussão. Não, depois de casado mesmo. É. Três anos. Casei. Tá, então. Tá, Já tenho 14 anos. Tá. Mas quando vocês... mas calma, calma. Ela namorou quanto tempo? 7 anos. Ela Foram não- 4 anos de namoro, mais 3 de noivado. Foram 7 anos. Tá, no total. 7 anos de namoro. Tá, é isso que eu queria entender. 7 anos. Tá, né? aí ela se casou. Casou. Beleza. E com o tempo depois... Problema de casa. Começou as brigas dentro de casa. Por quê? A briga por quê? Você ficava com raiva por quê? Casado com homem bonito, né? Como é que é, Regina? Eu não entendi nada do teu lado. O pessoal lá do outro lado Não, está assistindo. porque... Não, mas eu fiz isso não. Então vai lá. Não, porque ela casou com um homem que era alto e bonito. O esposo dela realmente é um homem Alto e bonito. bonito. É um homem bonito. Ah, ela tinha e ciúme ela, dele. com ciúme. Ela Sim. ficava chateada, ficava triste. Aí começou a briga, né? Entendi. E aí? Que comecei a briga com problemas. Aí foi dinheiro, dificuldade também, dificuldade. Estava muito difícil. Depois eu comecei a parar de brigar, não queria. Sentimento estava me pensando. A minha experiência, como? Fazer como? Como ajudar? Eu preciso lutar para mim, voltar para casa. É difícil. Aí depois, mas ela se arrependeu, né? E pediu perdão para Rodrigo. Aí depois, na volta, voltou a boa, com o casamento, aí engravidou. Que bom, que lindo. Alice é maravilhosa, linda, realmente, de verdade. Eu amo minha filha, eu vejo e cuidar. Minha mãe sempre ajuda, a neta sempre está junto, porque ela mora no mesmo quintal da mãe. Entendi. Porque tem uma... Normalmente, o surdo mora perto. Juntinho com a família. Junto da família. Sim. O que pode ou não problema, né? Sim, Porque sim. família ajuda. Família. Mas ela tem a ajuda da mãe, Sim. né? Que mora no mesmo quintal, né? Perfeito. Mora perto. Né? Segue. Minha mãe ama as netas, mas para mim, para eu cuidar da minha... Eu dormia, eu não ouvia nada, era difícil, né? Entender, né? A gente está com o mesmo problema agora, de uma outra surda, né? Outra surda está com um neném novo, ela não ouve nada, e a dificuldade, ela está igual um palito, né? Porque ela não dorme, Porque ela tem que não ficar come olhando pro direito, bebê. porque ela fica preocupada com o filho, porque não sabe quando a criança chora, quando a criança está com fome. Então, ela está com problema, foi o que aconteceu. Só que ela tinha uma mãe perto, que a ajudava. Importantíssimo isso. No caso da ausência da mãe, no caso... Ela sofre dormia, ela mais. não sabia, ela dormia, achava que a criança estava bem, mas quem via era a mãe dela. Porque ela não sabia, quando a Sim. criança estava chorando, estava com fome. Sim. E uma das coisas, só um instantinho, uma das coisas que o intérprete pessoal pensa que trabalhar com surdo é só interpretar no culto, é só interpretar dentro da igreja, ou em uma visita, ou visitar em qualquer lugar, mas na verdade não é. É o cuidado que nós fazemos também, que a gente também ajuda, a gente dá uma assistência por fora, Para a família. para a família do surdo. Sim. Por exemplo, se o surdo precisa ir para um médico, né? Para o médico, quem vai junto? Chega lá e não sabe falar, o médico também não vai entender nada. Difícil, né? É difícil. difícil.
No caso, né, da Manu, que está com o neném novo, a gente está preocupado. Por quê? Que a mãe está emagrecendo, não está comendo, não está dormindo. Não, e Por como quê? é Não que consegue. a mãe surda vai explicar para o médico o que a filha ou o filho está bebê sentindo? O bebê está sentindo. Então tem que ter uma tradução para que ela possa É. comunicar com esse tradutor se comunicar com o médico, para poder ajudar a filha ou o filho. A coisa é. Entendeu? É um mecanismo Então, difícil. quando o pastor Davi chamou para liderar, foi para eu fazer exatamente isso. Ele pediu, por quê? Ele sentiu que tinha um grupo dentro da igreja, né? Tinha dificuldade. Aí ele perguntou para mim: você é assistente social, né? Eu falei: para que eu vou falar? Aí ele: pois é, tem um grupo ali que você precisa cuidar. Vai lá, dá seu jeito. Então, é muito normal. As pessoas falam assim: porque o surdo é muito legal, muito bonito a interpretação, aquele negócio. Mas não é só isso. É. Por isso, quando as pessoas perguntam para a gente: eu quero fazer um ministério, criar um ministério dentro da igreja. Aí pergunta para e aí? Eu falei: minha irmã, vai 2 orar. horas. Você ajudou 2 horas na semana do surdo. As outras horas da semana toda, o surdo tá Tá no sal. Tá Tá sozinho. sozinho, né? Ou seja, Porque é normal, você convida para a igreja, a pessoa vai. Né? Ele vai crendo que a gente vai ajudar. Aí chega aí, acabou o culto, vai embora? É. Não é. agora, como aconteceu essa volta dela para Maranata? Quando você voltou para Maranata, ela sentia saudade. Por quê? Eu sumi muito da igreja Maranata. Ela foi embora. Depois ela engravidou de novo da segunda filha, da Lina, que tem 4 anos. Ela pensou: tô com saudade, voltar para a igreja como? Aí ela foi na loja, lá na loja da Marisa, que a Marisa é manicure. Aí encontrei a Marisa de novo. A Marisa, Era o que precisava. ela falou: Deus, que maravilha! A Marisa: vamos voltar de novo. Vamos embora para a igreja. Ela pensou: agora eu vou. Mas agora você chegou já casada, Agora já você voltou casada, com filhos? com 2 filhos. É? Como? Eu percebi que eu fazia. Que ela entrou na igreja, chorava quando estava grávida. Quando ela engravidou, ela não gostou, não. Ela chorava muito, porque ela não queria estar grávida novamente. Aham. Então foi difícil até aceitar que da gravidez de novo. Imagina. Aí o meu esposo dela falou: não, vamos ficar felizes de novo. Outro filho, que bênção. Eu quero um menino. Eu quero um menino. Eu quero um menino. Ela: eu não sei, não. Deus é que fez. É que fez. Deus que fez para mim. A gravidez, Deus que me deu agora. O que é homem ou mulher, eu não sei. Deus que escolheu. Então, aí eu fui ao médico, fazer ultrassonografia, o médico falou: é outra menina. Outra menina. Aí ela falou pro marido: viu? Falei para você. Foi Deus que escolheu. Meu esposo ficou Ele triste, deu uma desanimada. Ele queria um garoto para jogar uma bola. mas é bom. Agora, Renata, O pastor te perguntando. como você Como desenvolveu o seu ministério você está dentro desse grupo dentro junto. de surdos lá na nossa igreja Maranata? Porque o surdo, aparentemente, ele está num agente passivo, né? Ele fica passivo ouvindo uma tradução de uma mensagem, de um cântico, enfim. Mas o ministério não é só esse. A gente vê a Regina e outras irmãs que fazem parte do ministério traduzindo, Dando assistência. dando assistência. Qual é a contrapartida do surdo dentro do ministério? Como que ele atua. Dentro. Ela sentiu muito
um caminho em vez da igreja. Da igreja. Eu vi. Quando ela voltou para Maranata, ela sentiu assim: tem pouco surdo. Então eu vi a Geórgia. A Geórgia falou assim: a saudade, né? Que ela já conhecia a Geórgia. Ela falou assim: que saudade. Como foi abraçada quando voltou para a igreja. Ela sentiu assim, entendi. Ela sentiu, ela começou, ela pensou, sentiu, preciso orar para Deus, pedindo que aumente esse grupo de surdo. Aí você precisava incentivar pregação, evangelização, fazer teatro. Então ela sentiu que precisava de muita coisa dentro da igreja. Então ela começou, a George e Regina, para ajudar muito. A Sim. Regina me ajuda muito, a Georgia também briga muito, né? Também briga muito, né? Não, mas é verdade, né? Pô, Mas ela desenvolve o ministério hoje o que você faz dentro da igreja? do Fala ministério. para ele, fala, explica. O que você faz? Ela faz teatro, ela é responsável pelo grupo de teatro, né, que ajuda os surdos, ela ensaia os surdos, ela chama, ela escala, ela briga com os surdos que falta os ensaios. Caramba. Ela trabalha. Ela incentiva, o pessoal chama, marca a hora e cobra lá do povo. Por que você não veio? Você tem que treinar junto, que a gente tem que fazer o melhor para Deus. Não é isso? Amém. Esse trabalho que vai acontecer agora no dia 20 de outubro, ela está envolvida. Vai Todo- ter um teatro também de Tem, surdos? Que tem legal, também. cara. Está perguntando, tem teatro no culto? Tem, estou ensaiando. Qual a peça que eles vão apresentar? Está perguntando o nome. É segredo? Ah, Ah, é segredo. é? Ele quer. Não precisa ser o nome, não precisa ser o nome da peça, É. mas tem uma história bíblica? É a história bíblica da palavra de Deus? Ele está perguntando, é a história da palavra de Deus? É. Ah, então tá. Sempre é. Então beleza. Então já tem um spoiler. Já ajudou. Já um ajudou. pouquinho. Já ajudou. Então nesse culto vai ter um Tem, teatro tem. É muito de bom, uma é bem história diferente. bíblica contada. É muito bom. Ela Legal. ensaia, ela ajuda bastante. Que Ela legal. incentiva. Nós, pela misericórdia de Deus, nós já temos também uma EBD só para eles, Legal. entendeu? E ela tá lá cobrando o povo todo dia, né? Vamos embora, EBD. EBD, todo mundo, né? Porque o surdo tem muito que estar incentivando o tempo todo, né? E a gente está lá junto. E quando ela não cobra, eu cobro também. Legal. Né? Que legal, A gente faz cara. um bate-volta. Pede para ela me pontuar, ou nos pontuar, alguns milagres de Deus na vida dela, que ela percebeu que foi Deus que agiu para ajudá-la. Milagre. Não, na tua vida. Milagres de Deus. Milagre. Pessoal, Peraí. Coisas que aconteceram na tua vida que mostram o milagre, agir de Deus. O meu milagre que Deus fez foi ela muito feliz dentro da igreja. Também a faculdade, que é um milagre. Para ela, entrar na faculdade é um milagre. Seria a cura da tristeza que ela tinha, né? Aí ele está perguntando. Ela quase teve depressão. Eu percebi enquanto ela contava. Por pouco ela teve depressão mesmo. Quase que ela se desviou da presença do Senhor. Depois ela pensou e voltou, se esforçou para voltar, para experimentar, né? Ela sente que Deus é um milagre de Deus. a entrada na faculdade, A ela fez entrada vestibular. na faculdade. Fez. Fez vestibular. Fez. O vestibular veio em Libras? É. Em Libras? Tem escrito e em livro está perguntando como vestibular para faculdade. Tem prova. Ela se esforçou muito.
A Elilde aconselhou, ela perguntou, redação, eu não sei. Aí ela falou assim, não escreve pouquinho não, escreve bastante, escreve, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. E ela falou que foi o que garantiu a entrada dela. Mais. E ela treinou em casa. Posso explicar um pouquinho, peraí. Eu sei porque eu estudei lá. De uma certa forma, para eles, a linguagem lá, para eles, é mais fácil. Para eles, dentro daqui, mais fácil para a gente que está de fora, porque a gente que é ouvinte, que faz o português mesmo, né? Que a gente estuda português normal. Mas para eles é diferenciado, até porque os próprios professores, particularmente, eles são surdos também. Também, sim. Mas tem muitos que são ouvintes. Mas toda sala, todo lugar que eles estão estudando tem intérprete para eles. E na prova, no vestibular, também é igual. Sendo que ninguém responde, não dá resposta. Sim. Ele tem que ler, prestar atenção para escrever, para fazer. Ele faz normal, só que tem um intérprete. Se ele tiver dúvida, ele vai lá e pergunta. Sim. Ah, eu tenho dúvida disso aqui. Aí o intérprete ou o professor vai lá e explica para ele. Só explica, não, é para você fazer isso. Sim. Aí ele faz, né? E eu particularmente, fiquei muito feliz quando ela passei. Que ela liga para mim, eu passei. Que ela ficava, eu não vou passar, eu não vou passar. Vai sim, estuda que passa, vai. Ela está fazendo qual faculdade? Pedagogia. Pedagogia, que legal. Bilíngue ainda por cima, né? Pedagogia bilíngue, né? O mais maravilhoso disso é que, graças a Deus, para falarmos com ele, a gente não precisa aprender linguagem de sinais e nem saber português, porque Deus lê pensamentos. Ele percebe as intenções do nosso coração, os gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo consegue ler, né? Ler lágrimas, ler corações, ler intenções, ler sentimentos. Deus é maravilhoso. E eu tenho certeza absoluta que ao longo de sua vida, Renata, Deus tem falado ao seu coração e abençoado você grandemente. Antes da gente começar a caminhar para o final, você tem 2 filhas, o esposo. Filhas, marido. Essas meninas, uma tem 9 e outra tem 4 anos. Isso. Elas já se comunicam com você por linguagem de sinais? Porque elas não são surdas, elas nasceram... Já? Falam normalmente. Já ainda Falam normalmente. ensino. Ainda dos ensino. Já fala tudo, então, em linguagem. Até pequenininho. A minha filha sempre oralizava. Ela sempre entendeu que a mãe oralizava, né? E a pequenininha também teve. Já desenvolveu tudo. Sem voz. Ela não precisa falar que ela entende, né? É mãe, né? Você é mãe das 2. Ela ensinou, né? O muito Rodrigo bom também saber. aprendeu. Está perguntando se... tu ama? Eu também. Está perguntando se o teu marido sabe. Não. Mais ou menos. Mas ele entende. Mas ele entende que... Aí ele fica assim... Já estão com quantos anos de casados? 14, né? 14 anos. 14 casado, né? Amém. Mas como o teu marido vê você indo para Maranata, que ele pertence a outra igreja? Explica para ele. Ela conversou. E perguntar. Ela conversou no particular com ele, né? Explicando da dificuldade. Não tem intérprete na igreja. O pastor fala, ela não vê nada, ela não sabe de nada. O pastor fala muito baixinho, mas ela não entende nada. E ela queria estudar, né, profundamente, entender a palavra de Deus. Aí você conversou, né? Porque nós aconselhamos você a conversar, né, com o marido, né? Porque ela não podia mudar de igreja só porque quis, né? Você conversou. E aí?
Você pode ir, você pode ajudar o surdo também. Ele apoiou, né? Ele apoiou. Legal, Então, legal. você pode incentivar outros surdos também. E como ele age quando você vai para Maranata? Você precisa de andar no caminho de verdade. E ir para a igreja, estudar. Não pode, sabe? Não pode. Para fazer o caminho certinho, Para fazer né? o caminho certo de Deus. Então, o que a gente aconselha você a fazer o quê? É você conversar e também ir visitar a igreja junto com ele. Quando tem qualquer festa lá, né, você ir junto, que é casado. E também convidar, porque ele vai para a nossa igreja também, quando tem cultos especiais, coisas especiais, ele está junto também. Legal. Já faz quase parte, pertence quase ao ministério que nós procuramos também envolver a família, o marido, né, todo mundo. Então, o Rodrigo, né, é como se fosse também um surdo para a gente. Ele conversa, brinca e tudo com a gente, mas ele pertence a outra igreja. Ok. Perfeito. Eu quero terminar essa nossa conversa, mas eu quero fazer 2 perguntas ligadas a sonhos, projetos, olhando para frente, para o futuro, né? Quais são os sonhos e planos que você ainda tem dentro do Ministério com os Surdos na sua vida pessoal? Meu sonho são muitos, de verdade. Eu espero começar a aprender, começar a liderar com calma. Eu peço para a Regina me ajudar, né, entender as coisas, porque ela sabe que é difícil, né? Então, o sonho dela é aprender. O que eu explico todo dia, a gente aprende, todo dia. Ninguém sabe nada. Não é verdade? O que mais? Eu quero ser eu quero viajar como missionária para ajudar surdo em outro país ou estado. Ó, que legal. Não é pobre não, né? Ela quer ir para outro país para Tá certa ela. evangelizar, ajudar o surdo. A minha segunda pergunta é qual conselho que você daria, Qual Renata, conselho? para pessoas surdas As pessoas que surdas. estão buscando o seu lugar na igreja e no ministério? Mistério. O que você pessoas, conselho que você dá para outro surdo que quer ajudar, trabalhar dentro da igreja? Obedecer a palavra de Deus porque Jesus está voltando. Esse é o conselho que você dá para o surdo. Amém. É isso? Amém. Precisa incentivar o surdo a interagir, né? A evangelizar. O que mais? Fazer teatro, louvor, sentir Eu entendo a que presença do Senhor. Porque Jesus cura também, pedir a Deus. Orar, né? Amém. o que ela está falando é incentivar o surdo e mostrar para ele que tem um espaço que ele pode se envolver, que ele consegue se desenvolver e ser ele mesmo, né? Aprender coisas novas, aprender a palavra de Deus, fazer teatro, caramba, que legal, né? E o maravilhoso disso é justamente saber que existem igrejas, no caso a Maranata e outras mais, mas especificamente a Maranata tem um ministério específico que trabalha com surdos, busca facilitar esse que caminho. busca facilitar essa comunicação, esse entendimento, esse desenvolvimento dentro da igreja, dentro de um ministério, sendo um missionário, sendo um pregador do evangelho, desenvolvendo o ministério dentro da igreja de uma forma normal e natural. Exato. Amém. Olha, que bênção Foi poder legal pra caramba. conversar com vocês aqui. Nosso Amém. agradecimento a você, Renata,
por ter aberto um tempo na sua agenda para estar conosco. A você, Regina, nós sabemos que vocês são pessoas ocupadas. Nós já estamos há meses buscando uma alternativa, mas não conseguimos, não é? Mas agora nós conseguimos essa agenda. Graças a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe vocês e que possamos ter outra oportunidade de estarmos juntos aqui no podcast Na Real. Amém. Amém? Amém. Lucas? Foi ótimo. Eu acho que é isso. Aproveita e compartilha, né? Acho que essa que é a ideia. Eu acho que se tem algum surdo assistindo esse programa e está conseguindo entender tudo através da nossa brilhante intérprete, aproveita e compartilha esse programa com a sua comunidade de surdos, porque a gente está agora se comunicando com eles também nesse programa. Então, Amém. E eu acho que também para quem está na igreja e se sentiu tocado por esse ministério, busca aprender essa nova língua, cara. Nós temos em várias maranatas, nós temos em Caxias, nós temos em Praça Seca, não sei se no Meier nós temos... Eu acho que já começou. Já começou também Turmas o desenvolvimento desse ministério lá no ensino. Nova Meier, Iguaçu tem. em Nova Iguaçu, ou seja, várias de nossas igrejas, Jardim dos nossos Primavera. endereços, Jardim Primavera, Vila São Luís. Ó. estamos desenvolvendo esse ministério de surdos Ou na seja, igreja. talvez se não tem na sua igreja, tem numa bem próxima, na vizinha. Dá para ir para lá aprender. Exatamente, De exatamente. repente, se não tem na sua, você vai ser o cara que vai aprender e levar para sua igreja. Então, Nossa isso. gratidão a Deus pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui no podcast Na Real. Deus abençoe você. Compartilhe esse podcast com outras pessoas, Amém. de forma que mais pessoas possam ser abençoadas através desse ministério, através desse testemunho que nos foi passado aqui. Deus abençoe você. Amém. Até a próxima vez, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Amém.